Olá, seja bem-vindo a mais uma temporada da nossa série Aprenda Mais. Eu sou o pastor Renato. E eu sou a pastora Renata. E nessa série nós vamos falar sobre sexualidade cristã. Vem com a gente. Já se inscreveu no canal? Se não, aproveita aí, se inscreve, clica no sininho para você receber todas as nossas novidades. Como é bom a gente estar junto mais uma vez para falar de um assunto muito importante. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a sexualidade cristã e o propósito de Deus em ter feito o sexo. No segundo episódio, nós vamos ver o sexo e a Bíblia, com muitas passagens bíblicas a respeito da sexualidade e a aplicação dela naquilo que Deus criou de propósito, que é para ser feito no casamento. No terceiro e quarto episódio, nós vamos a uma sessão muito interessante de pode e não pode. Então, desde já, fica um convite para você colocar aqui nos comentários a sua dúvida, o seu questionamento, aquilo que você tem interesse de saber, que nós teremos prazer em responder isso para você. O sexo não diz respeito apenas à relação sexual, ao ato sexual. O sexo envolve muitas outras coisas, como o beijo, como carícias. E você sabia que nós somos seres sexuais? Sim, nós temos desejos e vontades. Toda a nossa parte fisiológica, o nosso sistema reprodutor, as questões hormonais, tudo isso diz respeito a uma vida sexual. Não apenas do ser humano, mas os animais também têm os desejos, os animais também foram criados para fazer sexo e têm os seus sistemas reprodutores. Isso mesmo. A gente sabe que existe muito tabu sobre sexualidade. E o que a gente queria nesses 4 episódios é falar de sexo de uma forma muito leve, muito tranquila, como algo dado por Deus, algo santo. A religiosidade tem trazido um peso sobre o sexo. Durante o período do namoro, nós aprendemos e ensinamos que não é permitido fazer sexo. E pouco se fala sobre sexo na época de namoro, na época de noivado. Quando estão no casamento, se esse assunto não for debatido, vai continuar tendo muito tabu e o casal não conseguirá ter uma relação sexual saudável conforme os padrões e o desejo de Deus para o casamento. Você sabia que o sexo foi criado por Deus? Sim, Deus tem um propósito, né? Deus tem um objetivo com a criação do sexo. A palavra do Senhor assim nos diz. Vamos lá para a palavra? Gênesis capítulo 1, verso 22. Olha o que está escrito. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Você sabia que essa ordem do Senhor foi antes da queda do homem? Então o sexo não tem nada a ver com o pecado. O Senhor declara: sejam férteis e multipliquem-se. E aí está, o primeiro propósito do sexo no casamento: procriação. Mas você sabia que o sexo também não foi criado apenas para a procriação? Não, se não fosse assim, não teríamos prazer na relação sexual. Um outro motivo para a criação do sexo é o prazer conjugal. E aí é que vem, amor, um grande perigo, que é uma área que Satanás tem tomado conta. A maneira que nós enxergamos o sexo faz toda a diferença. E nós vemos hoje uma sociedade que banalizou o sexo. Uma sociedade que está desvirtuando o propósito de Deus com o sexo. E essa banalidade tem feito com que muitas pessoas enxerguem o casamento e a família como uma instituição falida. O que nós vemos hoje, o sexo passou a ser uma prática apenas pela realização, pelo prazer. E isso trouxe muitas consequências ruins, a desvalorização do casamento. Hoje as pessoas não querem casar, não fazem questão de casar. Elas mantêm os seus relacionamentos e se não der certo, elas terminam e passam para um outro relacionamento. O casamento deixou de ser algo importante, o casamento deixou de ser algo valioso, precioso. Assim como a família. A família acabou sendo desestruturada também por essa visão errônea do sexo. O sexo ele é um presente de Deus para o casamento. Basta a gente ver a fisiologia do homem e da mulher, o pênis e a vagina. Foram feitos um
para o outro. Existe um propósito, como foi dito, de prazer, de realização, de procriação, em que essa intimidade faz com que o casal estreite os seus laços. Importante falar também que essa ordem do Senhor, sejam fecundos, ela foi dita antes da queda do homem. Então o sexo não tem nada a ver com o pecado. Quando muitos pensam desta maneira, as pessoas associam muito o sexo ao pecado. Mas na verdade a fragilidade do homem na área sexual tem feito com que o homem pratique a imoralidade sexual, se afastando assim dos planos e propósitos de Deus nessa área. O sexo, quando ele é praticado antes do casamento, nós damos o nome de fornicação. Vamos para a palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 5. Diz assim a palavra que prevalece: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Você vê a santificação sendo colocada e confrontada com a imoralidade sexual. Deus quer de nós que nós busquemos a santificação. Por outro lado, Ele nos presenteou com o sexo. E o sexo feito antes do casamento, ele traz imoralidade e nos afasta do propósito do Senhor. O texto também fala sobre um controle de desejo, em que nós precisamos controlar o nosso corpo. Esses desejos serão plenamente satisfeitos dentro do casamento e serão santos diante do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, verso 9, também nos diz a palavra: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Note mais uma vez o desejo sendo aguçado, trazido como sendo algo que pode controlar o nosso corpo. Mas o Senhor espera de mim e de você que nós tenhamos o entendimento de que sexo é um presente dele para o casamento e que essa intimidade precisa ser vivida com muita intensidade e sabedoria pelos casais. Existe também o sexo extraconjugal, que nós chamamos de adultério. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 13, verso 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Veja como é importante a honra dada ao casamento, ao matrimônio. E isso tem tudo a ver com sexo. Porque como a palavra também nos diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Para sermos uma só carne, é necessário a relação sexual. A relação sexual traz intimidade ao casal. Quando nós damos a devida honra ao casamento, nós estamos também honrando a Deus. Porque o casamento, a família, nasceu no coração do Senhor. Existe um propósito para que a família exista nessa terra. E ela precisa ser a base, e ela é a base da nossa sociedade. Veja que a palavra do Senhor fala sobre o leito conjugal, sem mácula, sem mancha. Os casados honram o casamento com a fidelidade e os solteiros honram o casamento com a castidade. O sexo é sim santo ao Senhor e tem que ser praticado com muito amor para dar prazer ao casal. E o que nós queremos nesses episódios é trazer essa verdade ao seu coração, deixar você muito à vontade, marido e mulher, para falarem sobre isso, discutirem sobre isso e viverem a plenitude do sexo na sua casa. No próximo episódio, nós vamos ver o sexo e a Bíblia, as passagens bíblicas que tratam acerca de sexo e as práticas ilícitas do sexo segundo a Bíblia. Fique conosco, você não vai se arrepender. Até o próximo episódio. Esses desejos, eles serão plenamente satisfeitos e gozados dentro do casamento. Satisfeito e gozado não, Chuzinho. O desejo vai ser gozado? Claro.